Amigas e amigos, a votação da reforma da Previdência, aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, com esta larga votação, esse placar elástico, tem um simbolismo muito grande, simboliza exatamente a fase que nós estamos vivendo do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Imperou a imoralidade, a liberação de verbas parlamentares, as negociatas, calcula-se em torno de 3 bilhões de reais em emendas liberadas. Isso reflete a conduta moral deste grupo, desse agrupamento que assaltou o poder com o golpe de 2016, na fraude do impeachment, e depois com a eleição da extrema-direita nas eleições de 2018. Quer dizer, uma coisa está diretamente ligada à outra. E eles fizeram tudo isso empunhando esta bandeira de perversidade contra o povo. Portanto, o simbolismo é isso aí. Foi um passo significativo no retrocesso para levar o país de volta para o século XIX, para os regimes pré-capitalistas, essas histórias todas que eu venho falando aqui, a natureza do neoliberalismo, o sentido de classe, o sentido ideológico de tudo isso, são os tempos de Lava Jato, são os tempos de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, de Jair Bolsonaro. Em outros tempos foram tempos de Fleury, o delegado assassino do DOPS, do Ustra, brilhante Ustra, elogiado pelo Jair Bolsonaro quando ele era deputado e votou a favor do golpe do impeachment, da fraude contra a presidenta Dilma Rousseff. São esses tempos de volta. Os tempos dos obscurantismos, da ignorância, da estupidez, da violência contra o povo, do assalto ao povo. A reforma da Previdência, essa votação tem esse simbolismo todo. E a gente vai buscar nas argumentações a favor desse crime, ser um crime histórico contra o povo, uma construção social, um processo social que deu modernidade ao país, que incluiu grandes contingentes do povo no processo, na dinâmica de distribuição de renda. Quantos municípios não dependem desse mecanismo de distribuição de renda que é o sistema de aposentadoria, justiça social, ainda que numa proporção ínfima. Porque se a gente for pegar aí o exemplo dos estados de bem-estar social da Europa, do pós-Segunda Guerra Mundial, o sistema de saúde pública, educação pública, mas essa questão custou 2 guerras mundiais, custou revoluções, tudo isso se deve ao processo, a era das revoluções, como bem definiu o Eric Hobsbawm. Isso deve à Revolução Russa de 17, à Revolução Chinesa de 49, as guerras de libertação, essas coisas todas que eu falo aqui, por isso que se chegou a esse estado de bem-estar social. Agora, o capitalismo tem suas crises naturais, tem uma crise estrutural e tem as suas crises naturais. Por que não se falava de reforma da Previdência até a chegada do neoliberalismo? O que sustentava um sistema de aposentadoria como esse do Brasil, que, repito, não chegava nem perto do sistema de aposentadoria da Europa, não chega ainda até hoje, com todas as reformas que eles estão falando lá. Agora é isso, a direita, o neoliberalismo se utiliza disso, quer dizer, todos os países estão fazendo reforma da Previdência. Por que todos os países estão fazendo reforma da Previdência? Porque todos os países foram atingidos pela crise do capitalismo. E a saída que eles encontraram foi isso aí, esse modelo neoliberal de jogar nas costas do povo o ônus da crise, que eles criaram. Essa crise não é do povo, não é do trabalhador, é crise deles. Crise de acumulação financeira. Crise que vem de meados da década de 70, quando os Estados Unidos romperam os tratados de Bretton Woods do pós-Segunda Guerra Mundial. E aí veio essa dinâmica desse mundo alucinado das nuvens de capitais especulativos, dinheiro gerando dinheiro, a ditadura de Wall Street, a ditadura do modelo liberal agora traduzido em neoliberalismo, a ditadura de um processo político neocolonial, de colonização das nações, dos povos, dos trabalhadores, isso tudo que a gente sabe, o que representa o projeto neoliberal, é um projeto contra a nação. Os que votaram na reforma da Previdência, sobretudo os que lideraram tudo isso, e traíram a nação, traíram o povo, traíram a democracia, traíram o processo civilizatório com um discurso mentiroso, hipócrita como faziam os nazistas, os fascistas. O nazifascismo foi isso aí, claramente isso.
Vamos salvar o mundo, salvar o país, vamos, né? Agora se fala de populismo, essas coisas todas, essas bobagens que a gente ouve por aí, os nacionalismos e tal, essa tendência da extrema-direita, né, que vai ganhando corpo em muitas regiões do globo, onde impera a lógica do sistema neoliberal, do regime neoliberal, que isso é falência do sistema. Faliu. E aí aparecem os aventureiros, os malandros, como os bolsonaristas, os moristas, os lavajatistas. Sem pudor, sem ética, os corruptos, os que se corrompem, para rasgar a Constituição, prender inocentes, como fizeram com essa crueldade aí contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Crueldade, fascismo, covardia, canalice. É isso, né? A gente fala com uma certa exaltação porque, né, isso tudo é perversidade contra o povo. Esse tipo de gente aí, sabe, a gente, né, tem que dar a devida dimensão para o que eles representam de fato. E, sobretudo, o cinismo. Cinismo de Moro, cinismo de Dallagnol, cinismo de Jair Bolsonaro, mesmo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, que ele vai impondo um certo protagonismo, que é isso, né? A discurseira aí dos cachorros loucos, bolsonaristas, moristas, lavajatistas, né? Cachorros loucos, rosnam, espumam, rangem os dentes, né, ameaçando o quê? As instituições. E o Rodrigo Maia dá os seus pulos e tal, né, e abraça a agenda, a pauta, né, foi o que a gente viu, exatamente para também impor a autoridade, né, da Câmara dos Deputados, quer dizer, não ficar aí, né, sujeito, né, a essas intempéries aí do império dos cachorros loucos. Agora faz isso de maneira oportunista também, claro, né, não podemos desprezar isso, mas é preciso considerar também, né, essa questão dele impor. Aqui, né, na Câmara dos Deputados, né, tem comando, tem diretoria, como diz o povo, né? São essas questões que a gente precisa considerar. Enquanto isso, eles vão enfiando a faca nas costas do povo, né? É isso. Fizeram o que fizeram, a marcha dos cachorros loucos, né, do golpe, etc. E o resultado é isso aí. A gente vai para o cinismo das argumentações, né? O editorial do Globo, por exemplo, diz que agora a coisa vai para frente, não sei o que e tal, que caso não haja emendas que levem a que parte do projeto retornem à Câmara, a PEC da reforma, da maneira como está, traz avanços num sistema previdenciário que há tempo caducou, deixando de refletir a realidade demográfica do país, além de ser causa do agravamento de desigualdades. Aqui está o pulo do gato deles, né? É isso. Por que a Previdência sobreviveu até a chegada do neoliberalismo? Ninguém falava de reforma, nem a ditadura militar ousou falar em reforma da Previdência. Por quê? É o que eu sempre digo aqui, como diz aí o axioma, né, o ditado, os números não mentem, mas se mentem com os números. Como era o PIB quando a Previdência era considerada, né, não era considerada um problema, ela virou um problema. Por que da noite para o dia virou um problema? E qual era a produtividade? Como é que se distribuía a renda? É isso, porque a partir do neoliberalismo a lógica é concentrar renda. Tem a crise, alguém tem que pagar a crise, não são os privilegiados, a burguesia, os capitalistas, os rentistas. Alguém tem que pagar. Onde vão tirar? Na saúde dá para tirar um pouquinho? Dá, tira uma lasquinha. Na educação também dá para tirar? Dá, claro, tira outra lasca. E onde mais? Na Previdência. A Previdência tem um dinheirão lá que dá para tirar. Sim, mas o povo vai morrer, gente, de fome, sem renda. Dar as costas para os idosos e tudo mais, que se dane. Nós não fizemos quase 400 anos de escravismo, por que agora não podemos também, né, acabar com esse privilégio de povo, de trabalhador, essas coisas de se aposentar e tudo mais? Está dito aqui no editorial do jornal O Globo, né, agravamento de desigualdades. Eles pegam as picuinhas, né? Tem casos, disparidades, né, aposentadorias mais altas, mais baixas, mas é a causa da desigualdade. Agora, quanto ganha o Grupo Globo, por exemplo? Como vivem os iguais dos Marinho, né? Aí, enfim, dessa turma toda aí, dos banqueiros, dos rentistas e tal. E isso não é desigualdade na lógica deles. Olha o que é ser perverso, canalha. O que é ser Sérgio Moro, o que é ser Deltan Dallagnol, o que é ser Jair Bolsonaro. Olha aí, o que é ser Hitler, Mussolini, Trump. Aí vai por aí afora.
Aí prossegue aqui, a fixação afinal de uma idade mínima para obtenção da aposentadoria, 65 homens, 62 mulheres, tal. Nas Américas, apenas no Brasil e no Equador, não segue esse parâmetro. Querendo dizer aqui que só o Brasil e o Equador que não tem essa idade aqui de 65 anos para homens e 62 para mulheres. É essencial para que seja contida a tendência de aposentados terem baixa idade média no INSS, aquém dos 60 anos, quando a sobrevida das pessoas com mais de 60 anos chega aos 80, mesmo em regiões mais pobres. Tem lógica aritmética o crescimento descontrolado dos déficits previdenciários. Aqui é isso aqui analisado, né, detalhadamente, isso aqui é de uma covardia, esse argumento, né, é de uma canalice. Quer dizer, são jovens aposentados, né, abaixo de 60 anos, aquém de 60 anos. Quer dizer, o povo trabalhador começa a trabalhar com quantos anos? Povão mesmo. Né? Com quantos anos começa a trabalhar? Aí diz aqui que quando a sobrevida das pessoas com mais de 60 anos chega aos 80, mesmo em regiões mais pobres. Então a solução é, como disse o Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, o economista, é jogar os velhos do penhasco. Nada de viver até 80 anos não, viu, povo? 60 anos tá bom demais. Já viveu muito. Já produziu o suficiente, tal, tchau. Vá viver a míngua agora, se quiser chegar aos 80 anos. Sim, mas tem renda, tem PIB, tem produtividade, tem tudo isso aí. Tem a riqueza do país que esse povo constrói. E o povo não pode se aposentar? Por que não pode ser? Qual é a lógica desse argumento, se não vigarice, ladroagem, roubar o povo? É isso. Aí prossegue aqui o editorial nas perdas, quer dizer, a reforma teve perdas. Aqui isso é fruto também da mobilização do povo e tudo mais, do combate da oposição, tirou algumas lasquinhas aí do projeto, da proposta do governo. Aí diz que nas perdas inclui-se ainda a provocada pelo lobby das 77 deputadas que conseguiram fixar em apenas 15 anos de contribuição a exigência para a aposentadoria do gênero. O lobby das mulheres, das deputadas, das mulheres. Até onde vai, né, um canalha? O que um canalha é capaz de dizer? É capaz de dizer coisas desse tipo aqui. As mulheres fizeram lobby, né, para ter 15 anos de contribuição. As mulheres que lutam, que batalham, que criam filho, a filharada, que cuida da casa, que ganham menos, que são discriminadas, ameaçadas e etc, etc. Tudo isso que a gente sabe que acontece com as mulheres neste país. Onde vai o canalha? O canalha vai até aqui. Aí ele diz aqui, contas precisarão ser feitas para se estimar quanto do trilhão de economia previsto em 10 anos será conseguido, que não avance a desidratação da reforma. A preocupação deles é isso aqui, o 1 trilhão que o Paulo Guedes tanto fala. De economia, né? Vão economizar 1 trilhão. Vão roubar 1 trilhão, não vão economizar. Vão roubar, ladrões, roubando 1 trilhão aí do povo para jogar no neoliberalismo. A Folha vai na mesma linha, faz um editorial também, diz lá as tantas, que é um marco histórico e tal, aí diz marco histórico, a reforma é um marco histórico. Marco histórico à parte, mais importante é assinalar que, embora contenha falhas, a reforma significa inegável avanço rumo à racionalidade orçamentária e à justiça social e merece ter seus dispositivos centrais preservados nas próximas etapas da tramitação. A mesma coisa do Globo, manter os seus dispositivos centrais, não desidratar a reforma. Que a lógica deles é isso, é uma lógica de classe. Tem o povo, o povão, e tem eles. Então eles analisam o povão. E aí o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, né, que a reforma significa inegável avanço rumo à racionalidade orçamentária e justiça social. Quer dizer, a justiça social para eles é reduzir o de cima para baixo. Nivela tudo para baixo. Né? A racionalidade orçamentária, desde que não mexa no dinheiro deles, nos juros, aí, na ciranda financeira, metade do orçamento de imposto que o povo paga. Eles não pagam imposto, só mete a mão no imposto que o povo paga. Isso é a racionalidade orçamentária deles. Tem que equilibrar isso e dar estabilidade para o pagamento de juros do mercado de títulos da dívida pública. Isso é coisa de canalha ou não é? Vocês respondam aqui, por favor. Se isso não é coisa de canalha, de ladrão, né, coisa da Casa Grande, coisa dos escravistas. É isso aí. Né? Não é fácil, não. A luta do povo não é fácil.
A Folha prossegue lá mais para baixo, diz também relevante para desestimular as aposentadorias precoces e racionalizar despesas. Tudo isso é no âmbito do povo, não é deles, tá? Clube privado deles, eles não tocam, isso aí é outra coisa. Eles lá de cima ficam, tira daqui, põe ali, deixa aquele lá morrer, né? Traz aquele para cá e tal, que se dane todos, virem escravos. Também relevante para desestimular as aposentadorias precoces e racionalizar despesas é a adoção de critérios mais rigorosos para o cálculo dos benefícios e a concessão de pensões por morte. É isso, tudo que é direito do povo, não dá para tirar, não dá para aqui, acabaram com esses vagabundos, como disse Fernando Henrique Cardoso, né? Quem se aposenta próximo de 50 anos é vagabundo, começa a trabalhar aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, é comum isso, né? Entre o povo isso é comum, né? E critérios mais rigorosos para cálculos de benefícios e concessões de pensões por morte. Não dá para tirar uma lasquinha, vamos tirar, deixa, tira. Não. Quanto é que esse povo está ganhando? Está ganhando R$10 por dia, R$5. Tira 2, 3 eles se viram. É desse jeito. Na regra geral, entretanto, é razoável a distribuição dos sacrifícios inevitáveis para um país que destina hoje excessivos 13% da sua renda total à previdência, percentual que crescerá e tomará espaço crescente da educação, da saúde e de outras prioridades se nada for feito. Percentual que crescerá e tomará espaço crescente da educação, da saúde e de outras prioridades se nada for feito. Aqui está dito exatamente o que eu acabei de dizer. O orçamento é dividido no meio. Metade vai para eles, o povo paga imposto, forma o bolo orçamentário. Né? Metade vai para eles, eles não pagam impostos. Né? A outra metade que seria para saúde, educação tal, e outras prioridades, né? Isso aí não pode ser sacrificado por conta do crescimento, né, do pagamento de aposentadorias, tal, a renda total, né, da Previdência, essas coisas todas que atinge 13%. Agora, de quanto é o PIB? Como é que se distribui o PIB? Quanto que eles levam do PIB? Quanto que eles levam do imposto que o povo paga? Esse país precisa ou não precisa de uma revolução no sentido de trocar o comando de classes? Quem dirige a economia, quem dirige o sistema político, né? Como é que funciona mesmo a questão da democracia, a questão da institucionalidade, das conquistas sociais. O regime entrou em crise, em colapso, e para ele sobreviver ele é obrigado a praticar essas barbaridades. Em tempos passados praticaram guerra, praticam até hoje, e se bobear vão guerrear, né? Se estribuchando para tentar sobreviver e sustentar privilégios de nababos, de covardes, de canalhas, né, de inúteis, que é exatamente os únicos beneficiários da reforma da Previdência Social. E aí, do ponto de vista político, isso inclui, sim, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a lógica da Operação Lava Jato, a lógica do golpe e a lógica da eleição da extrema-direita nas eleições de 2018. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.